Bom, galera, tudo bem? Então, chegamos à nossa última aula aqui de revisão para a prova da URGS. E o assunto de hoje são aqueles assuntos que sobraram. Então, outros assuntos, basicamente o que não se encaixa em nenhuma das outras categorias. E minha ideia aqui hoje vai ser resumir um pouquinho esses tópicos. Eu não vou falar de todos porque é muita, muita, muita coisa. E muitas vezes é uma coisa assim que caiu uma vez em 8 anos. E daí tem que fazer uma baita de uma aula para uma coisa que provavelmente não vai cair de novo, tá? Então, pensando assim em todos os conteúdos, vamos falar agora sobre ali a fatia do outros, que é disparado o maior de todos, a maior de todas as fatias, com 34 conteúdos ao longo de 8 anos. Dentre essas, a gente consegue fazer toda essa divisão aqui, de alterações sistêmicas, de glândulas, exodontia, anatomia, cirurgia parodôntica e até o outros dentro do outros. E são coisas bem, bem diferentes. Alguns eu vou dar mais ênfase, alguns eu vou dar menos ênfase, mas vamos ver que vai ser uma aula provavelmente um pouquinho mais curta. Começando sobre as alterações sistêmicas, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a classificação de asa. Já caiu 2 ou 3 vezes isso aqui. Normalmente são questões de completar a lacuna. O paciente asa tararã, tem uma doença sistêmica grave não controlada. E o tratamento é tal. Esse é o tipo de questão que cai. A ideia da classificação ASA é avaliar e informar as comorbidades pré-operatórias, pré-anestésicas do paciente, sendo útil na predição de riscos perioperatórios. Então, que envolvem o pré-operatório, indução anestésica, transoperatório, pós-operatório, recuperação anestésica, tudo isso é o perioperatório. Então, essa é a ideia desse sistema ASA. No começo, a gente tem os pacientes mais tranquilos. Então, o paciente ASA 1 é um paciente normal, paciente saudável. Paciente asa 2, aí ele já tem alguma questão sistêmica leve, controlada, e até coisas que não são doenças, né? Por exemplo, paciente fumante, etilista, uma grávida, que tem, exigem alguns cuidados especiais, mas não é nada assim muito diferente. Paciente com obesidade leve, diabetes ou hipertensão controladas, tá? Tudo isso aí se encaixa no asa 2. No asa 3, as coisas já vão começando a complicar um pouquinho mais. Porque o paciente tem uma doença sistêmica grave, mas ela não é incapacitante. Então, o paciente pode ter uma diabetes, hipertensão mal controlada, obesidade mórbida, abuso de álcool, redução moderada na fração de ejeção, então o coração não está tão legal, não está bombeando tão bem. Uma doença renal avançada, mas o paciente está tratando, fazendo hemodiálise, ou um paciente com histórico de AVC ou infarto há mais de 3 meses. NASA 4, então o paciente ainda tem uma questão sistêmica grave, só que aqui ela é incapacitante. O paciente está com a vida constantemente ameaçada. É aquela pessoa que vai caminhar um pouquinho e dar um aperto no peito, tá? Sempre tem que estar se cuidando para não morrer. Exemplos: paciente com histórico de AVC ou infarto há menos de 3 meses, uma insuficiência cardíaca contínua, sepse, doença renal em estágio terminal sem tratamento. Então, tudo isso aí bota o paciente no ASA 4. Asa 5, então a gente já tem daí um paciente moribundo, que não espera assim que ele sobreviva se o procedimento não for realizado. Então, basicamente, assim, de pacientes nossos, isso aqui assim, engloba um paciente politraumatizado. E asa 6 é um paciente já com morte cerebral declarada, que vão ter que vai ter os seus órgãos removidos, né? Ele vai passar pela captação de órgãos. Passando já para os pacientes anticoagulados, tá? Aqui eu fiz o contrário. No ASA eu não botei nada de questão. Aqui eu só tenho uma questãozinha para a gente conseguir pensar um pouco em alguns assuntos. Basicamente, a gente vai falar agora sobre as alternativas e destrinchar um pouquinho a mais. Primeira alternativa: a interrupção da terapia anticoagulante por breves períodos de tempo não expõe o paciente a um risco de tromboembolismo. Falso, tá, pessoal? Se o paciente está tomando anticoagulante, ele tem algum motivo. E, tá, por mais que tu suspenda por 1, 2, 3 dias, ele muito provavelmente não vai ter nada, dependendo do caso. O risco ele existe. Então, o risco
de o paciente ter um trombo, de ter algum TEP, alguma coisa assim, existe. Então tem que tomar cuidado. Então essa é falsa. Segundo, olha isso aqui como uma coisa tão simples, mas falar de um jeito meio complicado. A classificação da amplitude do trauma cirúrgico é um fator importante a ser avaliado antes do procedimento. Basicamente, essa questão está dizendo o quê? Saber o tamanho da tua cirurgia é importante de ser avaliado antes de operar. E sim, é verdade. E dependendo do tamanho, da amplitude do trauma cirúrgico, do tamanho da tua cirurgia, alguns cuidados a mais têm que ser tomados. Terceira, materiais com ação hemostática, como esponja de gelatina reabsorvível, esponja de colágeno e selante de fibrina, apresentam bons resultados na hemostasia local. Verdadeiro? Isso aqui são alguns materiais, biomateriais, materiais sintéticos, que ajudam na coagulação, seja de um paciente anticoagulado, de algum trauma cirúrgico maior, ou até paciente que precisa disso aí para não ficar sangrando por aí. E sim, é verdade. Mas isso aí também é uma outra coisa que pode ser que tenha numa questão algum dia. Isso aí aumenta o risco de infecção. Como tu está deixando um material externo, né, dentro dos tecidos, pode, desculpa, infectar. Tô com sono, hein? Meu Deus. Falando também da última alternativa ali, tempo de protrombina, tá? É um exame de sangue que serve para avaliar coagulação sanguínea. Com esse TP, tu consegue fazer o INR, que é a razão normalizada internacional, que é basicamente um índice que te mostra, em relação à média, quanto que esse paciente está sangrando, quanto que ele demora para coagular. E são exames que eles são usados para verificar o sangramento, o tempo de coagulação, não a taxa de filtração glomerular. Então, essa última tá errada, tá? Então, questão de anticoagulação já caiu uma ou duas vezes só, não foi muito mais aprofundada que isso. Então, reparem que as questões elas têm lógica, assim, tem que ir pensando assim nelas, não é tão decoreba, não é uma questão que envolve tanto conteúdo, é mais de pensar mesmo. Outras questões sistêmicas importantes, a gente tem as síndromes, que normalmente a questão cai como um baita de um texto. Ah, desostose craniofacial, que envolve alteração autossômica dominante no cromossomo, não sei das quantas. Então, a gente dá um mega de um texto que tu não vai saber o que que é, e depois te dá as características da síndrome. E daí tem que dar o diagnóstico. Tá? Então, fiz aqui 4 slides com 4 síndromes bem comuns da nossa área, e é isso. Então, nessa síndrome, o paciente ele tem um fechamento prematuro das suturas cranianas. Então, ao invés do crânio se desenvolver devagarinho, ele consolida todo antes. O paciente acaba tendo algumas alterações, como a brachiocefalia, então o paciente fica com o crânio alongado, com a face alongada. Hipoplasia centrofacial, então o paciente tem todo aqui o terço médio da face hipoplásico. Tudo é menor, tudo é fechado antes, tudo é pequeno, tudo é raso. Consequentemente, o que acontece? O paciente ele vai parecer que tem um prognatismo, já que a maxila vai ser tão atrófica que ele vai parecer que tem um mandibulão. E pode ter exoftalmia, o olho parece assaltado, mas na verdade a cavidade orbitária é tão rasinha que o olho, mesmo na posição correta, parece que está para fora. E o paciente pode apresentar anodontia parcial ou total, falta de dentes, tá? Então pode faltar algum dente, alguma coisa assim, ou todos os dentes. Síndrome de Treacher-Collins, ou chamada de desostose mandíbulo-facial. Aqui o paciente, ele tem alterações em alguns genes do desenvolvimento da face. Ele vai ter também hipoplasias, então, no zigoma, na mandíbula, na maxila pode ter alguma alteração que forma uma fenda palatina. Orelhas rudimentares, então ela não se formou completamente. Muitas vezes os pacientes são surdos. E inclinação oblíqua das pálpebras. Repare que o olho do paciente ele é meio angulado. Essa é a síndrome de Treacher-Collins. Síndrome de Gardner, agora começa a ter mais dente envolvido. O paciente tem múltiplos osteomas, odontomas e supranumerários. Então, olha essa radiografia. Tem tudo. E muitas vezes o paciente chega para nós para fazer a extração desse monte de dente, de odontoma, de osteoma.
E por isso que ela é uma das favoritas, assim, para cair. Envolve muito isso aí. Síndrome de Gorlin-Goltz, então síndrome do nervo basocelular. Essa é a última síndrome que a gente vai comentar. Aqui o paciente tem alterações tanto no esqueleto, quanto na pele, quanto na boca. Então, começando pela boca, a presença de múltiplos ceratocistos odontogênicos. Então, falou de ceratocisto, já lembra, Gorlin-Goltz. É essa síndrome que a gente tem aqui a panorâmica. Várias e várias lesões por tudo. O paciente também pode apresentar um monte de carcinoma basocelular. Então, dorso das mãos, costas, face, pescoço, cheio de carcinomas. O paciente pode apresentar costela bífida, tá? Então, costela bífida, costela se divide. E alterações tanto nas escápulas quanto nas vértebras. Então, o paciente ele consegue juntar os dois ombros assim, encosta um ombro com o outro. Muitas vezes o paciente mostra, olha o que eu sei fazer, e faz. É uma característica dessa síndrome. Partindo já para as glândulas salivares. Então, aqui a gente tem desde anatomia, lesões, algumas características mais gerais. Basicamente, eu coloquei três slides aqui. Um para falar de cada glândula e uma questão. Começando a falar sobre as glândulas maiores, a gente tem a sublingual, que ela, das glândulas maiores, ela é a menor. Ela tem sua drenagem feita por pequenos ductos, que são os ductos de Rivinus. São vários ductos pequenininhos que drenam ali na base da língua. Mas pode haver um ducto maior. Muitas vezes eles podem se fundir em um ducto de Bartolin, tá faltando um T ali, que aí é um ducto um pouquinho maior. Ela produz 5% do nosso total de saliva e é onde tem a maior incidência de rânula, tá? A gente vai falar um pouquinho de rânula depois, mas guarda essa informação. A rânula, ela é mergulhante quando tem o quando atravessa o milioideu. Então ela vai lá para baixo, por isso que é mergulhante, porque ela afunda. Glândula submandibular, ela tem a drenagem pelo ducto de Barton e a produção de cerca de 70% do total de saliva. Esse número varia de 50, 55, 60, 70, 75. Então, dificilmente vão cobrar isso, tá? Porque deixa aberto, deixa muita coisa aberta assim para um recurso, por exemplo. Ela é dividida pelo músculo milioideu. Então, a glândula submandibular ela é como se fosse um C, assim. E no meio tem o milioideu. E daí ela tem um lobo superior, um lobo inferior. E uma das características dela é que o ducto, ele é bem sinuoso e a saliva que ela produz tende a ser um pouco mais rica em minerais, ela é um pouco mais densa, digamos assim. E isso leva a uma maior incidência de celulite. Ela tem que ser drenada para cima, então é antigravidade, num caminho todo sinuoso, cheio de sal mineral, e daí forma cálculo, tá? Então, guardem essa informação. E a parótida é a nossa maior glândula salivar, cuja drenagem é pelo ducto de Stensen. Produz cerca de 25% do total de saliva, também com alterações, esse número pode ser de 20, 30, 40, 50%. E é responsável pela maior incidência do adenoma pleomórfico, no sítio extrabucal. Então, sem ser dentro da boca, onde mais tem essa doença é na parótida. Falando de algumas características mais assim específicas, a gente tem a biópsia de glândulas menores, que ajudam alguns diagnósticos, como por exemplo a síndrome de Sjögren. Difícil falar isso aí. Sjögren. E o tumor de glândula salivar mais comum é o adenoma pleomórfico. O sítio extrabucal, como a gente acabou de conversar, é a parótida. E o sítio intrabucal é o palato, que nem nessa foto aqui. É alguma glândulinha pequena do palato que começa a desenvolver esse tumor. Outras questões, elas podem ser acometidas por infecções, sejam elas virais ou bacterianas, que são as mais comuns, ou fúngicas, que é um pouco mais raro, mas pode acontecer. Aí a gente tem um processo chamado de célula-adenite. Outra patologia bem comum é a mucocele, que a gente tem normalmente associada a algum trauma, que se forma um cisto,
que ele se originou pela ruptura de algum ducto de alguma glândula. Se é uma glândula pequena, normalmente aqui no lábio inferior, na região do canino, quando a gente se morde, pode acontecer, tu tem o chamado de mucocele. A rânula é nada mais nada menos que uma mucocele, só que é um ducto de uma glândula maior que rompeu. E aí ela é maior, ela é mais feia, mas o princípio é o mesmo. Eu comentei antes da rânula mergulhante, que é quando não só rompeu, como atravessou um músculo. E o tratamento consiste, opção A, na excisão da rânula, então tu leva todo aquele cisto e tira. Na marsupilização, que é uma técnica cirúrgica que consiste em fazer, tu abre basicamente aquele cisto e deixa ele aberto. E daí o que acontece? Ela vai suturando, ela vai drenando, né, a saliva e vai ficando cada vez menor, 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 até que uma hora desaparece. Ou pode ser feita a excisão da rânula e a remoção da própria glândula, a depender do quão ruim que tá a situação, né? Uma questãozinha de VUF. Primeira, a biópsia por aspiração com agulha fina pode ser usada no diagnóstico de tumores das glândulas. Verdadeiro? É um tipo de biópsia que a gente tem para glândula salivar. Acabei de falar isso aqui agora. A rânula pode ser tratada por marsupialização. Verdadeiro? A maior incidência de celulite está associada à glândula sublingual. Falso. É a submandibular. E a maior incidência de adenoma pleomórfico está associada à glândula submandibular. Falso. É a parótida. Então reparem como que é cobrado isso. Escreve tudo certo, muda o nome da glândula. Por isso que eu dei ênfase a essas condições, porque o conteúdo tende a não variar muito disso. Tá? Eles ficam só girando o nome das glândulas e a questão não, em si só não muda muito. Partindo para a exodontia, tá? A gente tem aqui alguns princípios, alguns conceitos que podem ser interessantes, que já caíram algumas vezes. Não é a coisa mais comum do mundo de cair, mas pode ser que caia de novo. A gente começa com alguns conceitos de cirurgia. Isso aqui eu nunca vi cair na prova da URGS, mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se caísse. Conceitos de diérese, que é a divisão dos tecidos, então é bisturi, cinesmotomia, exérese, que é remoção de algo, então de uma lesão, de um dente, hemostasia, que é reduzir ao mínimo a perda sanguínea ou controlar uma já existente. E a síntese, que é a aproximação de tecidos, seja com fio de sutura, fio de aço, tá? Basicamente esses quatro conceitos bem simples, quem sabe algum dia cai. Número de fórceps, isso caiu no meu ano, eu quase errei a questão. Porque como é que eles fazem isso? Eles pegam alguns fórceps mais comuns, 18R, 150, alguns mais comuns, né? E daí colocam eles ali e colocam um fórceps bem diferentão, que decide a questão. Sei lá, vai lá e bota um fórceps 222. Se a pessoa não sabe os outros, possivelmente ela não resolve a questão. Então, podem printar isso aqui. Isso aqui veio de um post que a gente tem no Instagram, nosso do Book Residence. Por favor, sigam lá, acompanhem. Vai vir coisa boa nos próximos meses. A gente vai montar essas aulas, só que muito mais conteúdo. Mas esse conteúdo veio de lá, tá, pessoal? Então é algo que pode ser que caia, o número de fórceps. Aqui, a gente tem uma outra questão que ela envolve alguns conceitos de cirurgia. Eu vou começar falando na 2 e a 3 e por último eu vou na um, tá? Porque eu deixei uma imagem no próximo slide para falar só sobre a um. Basicamente, a 2 e a 3 falam sobre conceitos, tá? Já vou adiantar que as duas estão corretas. Conceito de ostectomia, que é a remoção de osso ao redor de um dente, para ter um ponto de apoio melhor no instrumento. E a odontodissecção, que é o corte programado do dente para facilitar a sua remoção. Pode ser feita uma, duas, três, quatro odontodissecções. Então, esses conceitos caem. Muitas vezes nas questões de trauma tem um conceitinho desse aí jogado no meio. Então, não estranhem. Decorem isso aqui que é bem tranquilo. E a primeira alternativa que eu deixei por último, ela fala um pouquinho sobre o retalho. O retalho deverá ter tamanho adequado. Verdadeiro.
com sua margem livre mais ampla do que a base. Falso. Por quê? A nossa margem livre são essas papilas. Deixa eu clicar aqui na. Aqui. Nossa margem livre são as papilas. Então é isso aqui. Isso aqui tem que ser mais estreito do que a nossa base. A base é o X. Por causa do suprimento sanguíneo. Não esqueçam, o sangue vem assim. Tá? Vem, e tá vindo de cima, né? No caso dos dentes superiores. Se tu fizer ao contrário, se eu fizer assim, uma incisão, aí eu quero. Faço assim, faço assim, faço assim, faço assim. Muito provavelmente vai ter algum problema. Alguma área aqui vai necrosar. Que essas regiões aqui das extremidades possivelmente necrosem. Então, por isso tem que ser aberto. Seja para superior, seja para inferior. Cadê minha câmera? Tá aqui, tem que ser aberto. Para evitar isso, para permitir um suprimento sanguíneo adequado para o procedimento. Certo? Ficamos aqui com apenas 2 e 3. Eu falei que essa aula ia ser mais rápida. Falando de cirurgia parendodôntica. Tá escrito errado, é parendodôntica o nome. A gente tem basicamente uma cirurgia no ápice radicular, que ela é feita quando tu não consegue fazer endodontia convencional, seja a endodontia normal ou o retratamento endodôntico. Isso pode ser por conta de alguma complicação anatômica, então o dente tem uma curvatura inexplicável, tem alguma calcificação, ou teve algum acidente, ficou uma lima lá dentro, o paciente, o profissional fez um degrau, uma perfuração, alguma fratura no terço apical, bem na horizontal, alguma lesão que mesmo depois de fazer a endo, tudo certinho, não está regredindo ou está aumentando. Nesses casos, tu pode abrir mão da cirurgia. Cirurgia consiste na apsetomia, que tu remove o ápice, remove, cureta e remove ali a lesão, aquele tecido patológico, e, se necessário, se for essa a indicação, tu obtura dente de cima para baixo, do ápice para a coroa. O endodontista, no caso, né? E a gente tem algumas incisões recomendadas, como por exemplo a semilunar, que é de parte, ou a trapezoidal, que aqui eu vou ter que botar meus odds artísticos à prova. Por exemplo, quero abordar esse dente aqui. A semilunar, ela consiste em uma incisão que não vai pegar ali as papilas. Ela é basicamente isso aqui. Tu faz uma meia-lua e descola lá na região do ápice. E a gente tem a trapezoidal, que daí sim envolve as papilas. Passa uma, duas, três papilas. Abre pra cá e descola tudo. E aí tu consegue acessar o ápice. Existem técnicas que tu faz só com uma relaxante, dependendo de onde é que tu vai abordar. Mas são essas as incisões mais recomendadas. A técnica em si consiste, além da incisão e descolamento, a ostectomia ali no ápice radicular, quando já não tiver perfurado, às vezes a lesão é tão grande, já tem tanto tempo que ela rompeu as corticais, ela já está ali exposta. Tu vai fazer a curetagem, tu vai fazer a biópsia desses tecidos e mandar para análise. Tu vai fazer a psectomia, né, numa angulação de 15 a 45 graus e deixar um bisel vestibular. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois, vai ficar mais fácil. Depois tu vai fazer o brunimento, que consiste na vedação daqueles túbulos lá do ápice, então tu vai passar brocas nele, com pouco corte, né, porque tu não quer desgastar. Tu quer como se fosse assim derreter, obliterar os túbulos. E depois faz a sutura, faz a obturação retrógrada, se for para fazer. E uma das principais causas de fracasso é a fístula ápico-marginal, que é basicamente a perda de cortical óssea em toda a vestibular ali do dente, do ápice até a coroa, tá? Pode até ter gengiva por cima, mas não formou osso, ou até piorou, começou a drenar, alguma coisa assim. Esse é o nome, fístula ápico-marginal. Então aqui a gente tem uma belíssima imagem de um dente com uma lesão, que é feita a remoção dessa lesão, depois a apsectomia. Esse é o tal do corte em 15 e 45 graus.
tá? A gente tá aqui, é vestibular, tá? A gente tá nessa direção aqui olhando o dente. Por que que tem que ter esse ângulo, tá? Esses aqui, ó, 15, 45 graus. Para que a gente consiga ver o canal desse jeito. Então, tu vê aqui o canal, e como tu cortou ele angulado, tu vai ver uma tripa, assim, de tecido. Isso aí facilita para tu conseguir abordar, passar broca, retroobturar, fazer qualquer coisa desse tipo. Ao contrário de um corte reto. Se fizer um corte reto, tu vai cair nesse cenário aqui. Que ou tu não vai enxergar nada, né? Porque vai ter osso na tua frente, né? Tu não vai enxergar o canal do dente. Nem, às vezes nem a raiz tu enxerga direito. Ou tu vai enxergar assim só um pontinho aqui, que vai complicar bastante a vida do endodontista. Então é por isso que tem essa angulação toda para fazer o procedimento. Bom, falei que a aula ia ser um pouquinho mais curta. Vamos falar aqui do outros, tá? Aqui basicamente eu abordei duas técnicas cirúrgicas que podem ser que caiam. A frenectomia labial superior, ela já caiu, e ela consiste basicamente na intervenção preventiva ou resolutiva no tratamento do freno labial superior hipertrófico e eliminando aquelas fibras na linha média. Quando que tu vai realizar esse procedimento? Tá? Ele pode ser feito depois da erupção dos incisivos centrais, ou às vezes a gente lê como antes da erupção dos caninos permanentes. Por que isso? Muitas vezes, com a erupção dos caninos, ou até dos incisivos centrais, esse. Dos caninos não, pessoal. Muitas vezes, depois da erupção dos incisivos centrais superiores permanentes, se a pessoa tem um freio um pouquinho hipertrófico, às vezes, com a própria erupção deles, ele já consegue corrigir isso espontaneamente. E antes da erupção dos caninos também, tá? Porque o que acontece? Se tu faz cirurgia antes dos caninos e deles começam a nascer, muitas vezes tu consegue reverter aquele diastema que já estava formado com a própria erupção. Se tu deixa para fazer depois, aí tu vai precisar fazer com o aparelho, tá? Tu vai precisar fechar esse incisivo, esse diastema interincisivo com o aparelho, tá? Não quer dizer que tu não pode fazer a cirurgia depois. Só quer dizer que se tu tem essa ideia de fazer preventivamente, tem que ser feito nesse intervalo de tempo, entre os incisivos centrais e o canino, certo? A técnica consiste no uso de duas pinças mosquito, uma curva e uma reta. A reta, ela vai vir no ventre labial. Eu vou ter imagem depois. E a curva vai ser sobre o rebordo. Se faz uma incisão sobre a pinça reta, depois incisões laterais sobre a pinça curva, uma incisão no palato para comunicar esse monte de incisão que a gente já fez. Faz uma sutura no ventre labial, passa gaze na linha média e uma osteotomia de septo se for em formato de U ou de W, tá? Isso aí tu vai ter que fazer um raio-x para ver. Basicamente aqui a gente tem algumas fotinhos. Aqui é a pinça reta, né? Aqui é a pinça curva sobre o rebordo, então olha aqui os incisivos, ela tá bem aqui sobre o rebordo. Elas pinçam o freio, aí tu vai passar a lâmina aqui e nas laterais aqui da pinça curva, caso ela já tá deslocada, né? Se ela estivesse aqui no meio. Tu vai aprofundar bem elas até o palato. Vamos tirar os riscos. Vai fazer o triângulozinho lá no palato, passar a gaze e tá feita a técnica. No... Nesse caso aqui, a gente tem um septo em forma de V, tá? Nesses casos, tu não precisa fazer a ostectomia, tá? Se fosse em formato de W ou de U, aí sim tem que fazer a ostectomia para evitar qualquer recidiva. E a técnica da fenectomia lingual, essa aqui nunca caiu, mas não sei, pode ser que caia. Eu tô com uma impressão que talvez caia. E a técnica é mais simples ainda, não tem tantos passos assim. Basicamente, vai passar um fio de sutura no ápice da língua, bem na pontinha, para puxar ela, conseguir fazer os movimentos, deixar ela bem centralizada. Vai colocar uma pinça reta no ventre lingual, uma curva acima das carúnculas e vai só passar a lâmina uma vez em cada uma delas para se encontrarem. Feito isso, tu vai remover o pedacinho do freio
e fazer as suturas, tá? Não tem muito mistério, tá? Então é aqui, a pinça reta, a pinça curva, vai passar o bisturi aqui, passar o bisturi aqui, e esse aqui vai ser o teu final. Tu vai ter esse cenário aqui. Pode fazer uma divulsão também bem superficial nessa região. Pode fazer uma divulsão do músculo genioglossus, também que tem ali para baixo. Nada assim demais. Depois fecha e tá feita a cirurgia. É um procedimento muito simples. Tá? Assim, 10 minutinhos está pronto. E vamos lá. O último tópico que eu vou falar bem pouquinho, foi o que menos caiu e as questões são quase iguais. Inclusive, eu deixei direto a questão. É uma questãozinha bem simples de anatomia, tá? Basicamente, o que que é cobrado? Composição de ossos da face. Ah, a face ou o esplunk no crânio é composta por 14 ossos. Verdadeiro? Podem perguntar do neurocrânio, que aí são mais 8. Questão assim que envolve, o forame oval, forame redondo, forame espinhoso, a fissura orbitária, sabe? Forame infraorbitário. Eles podem perguntar de alguns forames, algumas fissuras aleatórias e o que que passa. Mas, assim, ao contrário de outras provas, que isso é uma coisa muito, muito, muito recorrente, na URGS esse tipo de conteúdo não é tão cobrado. Então, assim, para a prova da URGS, eu não me mataria estudando anatomia. Claro, eu estudaria anatomia para saber, né? Mas, assim, muitas vezes aquela coisa, no forame tal passa a arteríola meningia, não sei do que. Cara, calma, sabe? Isso é muito improvável de cair numa prova da URGS. As questões são normalmente assim, um, dois, três, bem curtinhas, sobre conteúdos assim mais tranquilos. Por exemplo, essa segunda aqui, o forame oval está localizado no osso esfenoide e atrás dele passa um nervo mandibular. Perfeito, sabe? Sem muita enrolação. E essa última aqui acho que já caiu umas duas ou três vezes. Os ossos da face ímpares são a mandíbula e o vômero. Sim, tá? São os dois ossos ímpares da face. Um, dois, três, tudo correto. Então, pessoal, aula mais corridinha. Eu assuntos assim muito variados. Eu não quis me aprofundar muito em algumas coisas para não ficar muito maçante. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Aqui são aqueles outros assuntos que alguns muito provavelmente não vão cair, tá? Mas existem algumas coisas que eu acho que podem cair e se a pessoa não tem algumas diquinhas mais específicas da URGS, como por exemplo, algumas questões de glândula salivar são bem específicas da URGS. Questão de cirurgia parodonte, que é muito específica da URGS, essa apsectomia. E é uma questão assim que se tu não nunca viu isso na vida, tu não vai acertar. Mas agora, batendo o olho nessas questões, refazendo provas antigas. De novo, eu falo isso desde a primeira aula. Refaz prova antiga. Refaz, 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 refaz. Com isso aí, tu vai conseguir super bem nessa prova, tá? Esses aqui são aqueles conteúdos extras que, assim, matem todo o resto do conteúdo antes, para depois focar nisso aqui, tá? Isso aqui é a nossa última aula. E com isso a gente deseja para vocês umas boas provas, bons estudos. E sintam-se muito à vontade para nos seguir no nosso Instagram. Deixa eu até tirar ele aqui do caminho. Para nos seguir no Instagram. E lá a gente responde qualquer dúvida. Tô com dúvida no dia, um dia antes da prova, não sei o que eu faço nessa questão. Nos chama. Precisa de alguma dica de referência? Pode nos chamar também. Artigo? Pode nos chamar. Que a gente está aqui para isso, tá, pessoal? Então, abração. Um bom restinho de dia para vocês. Bons estudos e boas provas, viu? Abraço.